Muito bem, 11 horas e 44 minutos, estamos ao vivo aqui, diretamente dos estúdios da Melodia, ao vivo para toda a Viçosa região. Muito bom dia para você, muito obrigado pelo carinho, muito obrigado pela sua audiência no programa de hoje. Bom, pessoal, conforme combinado, eu divulguei nas minhas redes sociais. A entrevista hoje seria com o pré-candidato a prefeito de Viçosa, Sávio José. O Sávio José já se encontra aqui nos estúdios da Melodia. Alô, Sávio, tudo bem? Muito bom dia! Bom dia, Cristiano. Bom dia também a todos os ouvintes aqui da Rádio Melodia. É uma alegria estar com vocês. Bom, prazer imenso receber você aqui nos nossos estúdios, tá bom? Sávio José, vamos primeiramente começar a nossa primeira pergunta, mas antes gostaria de agradecer a sua presença aqui nos nossos estúdios, tá? Muito obrigado por disponibilizar um pouco do seu tempo para falar um pouquinho aí da sua pré-candidatura aí ao executivo do nosso município. Primeira pergunta, quem é Sávio José? Bom, Cristiano, Sávio é um viçosense, nascido aqui do lado da Rádio Melodia, ali no Hospital São Sebastião. 37 anos, professor de História, professor na mesma escola já há 12 anos, morador hoje do Cantinho do Céu, já morei em alguns bairros de Viçosa, hoje estou lá no Cantinho do Céu, e vereador por segundo mandato, e hoje pré-candidato a prefeito pelo Partido dos Trabalhadores. Sávio, conta pra mim aqui, qual que seria o seu primeiro ato em Viçosa, né, caso você consiga assumir o executivo, caso você ganhe? Olha só, Cristiano, quando a gente fala do primeiro ato, às vezes as pessoas podem ter uma impressão errada que a administração ela começa no dia 1º de janeiro. Eu penso um pouco diferente. Eu acredito que a administração ela já começa quando você apresenta as suas propostas, no que a gente chama de programa de governo. Com o programa de governo, quem vai votar, quem quer votar em você, quem não quer votar em você, já vai ter uma ideia do que vai ser o futuro governo daquela pessoa. Quando você apresenta esse programa e ganha a eleição, você tem um tempo que a gente chama de tempo de transição, que é do dia da eleição até a data da posse. Então eu acho, Cristiano, que na posse, quando você entra na prefeitura, você já tem que ter uma estratégia completamente traçada. E o meu primeiro ato, numa eventual vitória, seria abrir um canal de diálogo, uma forma institucional de participação popular na Prefeitura Municipal de Viçosa. Então hoje o canal que existe é uma ouvidoria municipal que não funciona bem, e eu acredito que a gente tem que abrir as portas da prefeitura, criar canais direto com os bairros, com os conselhos municipais de política pública, com associações de moradores, para ver como que a população encara as prioridades do poder público. O primeiro ato seria isso, democratizar o acesso à Prefeitura Municipal de Viçosa. Tá, uma outra pergunta aqui, Sávio José, você está no segundo mandato, né, de vereador em Viçosa, correto? Você sempre esteve em um partido de esquerda? Sempre, eu sempre fui filiado ao Partido dos Trabalhadores. Sim, correto, você nunca esteve em um partido de centro, ou então, em hipótese nenhuma, direita, sempre foi então o PT? Desde 2002, há 18 anos atrás, eu sou filiado ao Partido dos Trabalhadores. O que você acha? Qual a sua opinião sobre o comportamento do presidente Jair Bolsonaro, uma vez que o Jair Bolsonaro é de extrema direita, né? E você está no partido de extrema esquerda. Qual é a sua visão, vamos dizer, política e técnica? Bom, então vamos lá. Primeiro, respeitosamente discordar da sua afirmação, que eu acho que o PT ele passa muito longe de ser um partido de extrema esquerda, mas muito longe assim. Sim, mesmo. Mas se você for polarizar, se você fazer uma polarização, ela acaba... Não, tem muitos partidos mais à esquerda que o PT, digamos assim. Mas respondendo a sua pergunta, não querendo fugir da pergunta, eu acho que a avaliação do governo do presidente Jair Bolsonaro ele ultrapassa uma noção de direita e de esquerda. Eu acho que tem gente de direita que votou no Bolsonaro que deve estar gostando do governo dele, e gente de direita que deve estar decepcionado. Como pode ter também gente de esquerda que não votou no Bolsonaro,
mas deve gostar de uma ou outra ação dele. Eu não me encaixo nisso, sabe, Cristiano? Infelizmente, eu acho que o Brasil merecia Eu acho que o comportamento do atual presidente, principalmente nesse momento tão grave que a gente vive de pandemia, é um comportamento de uma pessoa que não deu a devida importância à gravidade da situação. Por inúmeras vezes o presidente da República, ele falou de gripezinha, ele falou de quem tem histórico de atleta não seria afetado, ele falou que não é coveiro quando se relacionou às mortes. E o Brasil está há 40 dias sem ministro da Saúde, no meio da crise sanitária mais grave dos últimos 100 anos. Essa semana a gente foi pego com uma notícia muito ruim, que o auxílio emergencial ele não será prorrogado, como o povo brasileiro merecia, já que está passando muito aperto econômico. Então eu acho que a gente merecia um governo melhor, um governo que tratasse com mais humanidade as pessoas, com mais respeito às famílias dos que perderam vidas, com as pessoas que estão enfrentando o problema também do desemprego e da crise econômica. Então não é por ser uma questão de direita ou de esquerda. A gente tem alguns governadores, Cristiano, que também são governadores de direita e que eu acredito que estão tratando de uma forma mais responsável o problema da pandemia. Então, na sua visão, não é o fato de ser de direita ou de esquerda. O fato é de como ele está agindo que você, na sua opinião, não está sendo... Não está sendo correto, exatamente. Principalmente, Cristiano, na questão da gravidade da doença. Uma doença, quem já teve pessoa doente em casa, sabe muito bem que a gente fica sensível, a gente fica frágil, a gente quer ouvir uma palavra amiga, a gente quer ter um alento, a gente quer ter um apoio. Eu acredito que o presidente ele não está tratando da forma humana e da gravidade que essa doença exige de um representante do poder público. Então, pelo que eu entendi, você deu a sua opinião em relação ao presidente, mas não necessariamente que os partidos de direita não façam um trabalho bom. Inclusive, na sua pré-candidatura, então, poderia até haver uma conversa com partidos de direita e talvez centro? Eu dialogo com todo mundo, Cristiano. Para mim, a política é a arte da conversa, de chegar a um bom entendimento. Então, lá na Câmara Municipal, por exemplo, nós temos pessoas dos diferentes viés ideológicos. Eu dialogo com todos. Hoje eu sou vice-presidente da Câmara Municipal de Viçosa. Para chegar à vice-presidência, eu tive 8 votos dos vereadores. Vereador de esquerda, vereador de centro, vereador de direita. Votei também num presidente que não é de esquerda, no Antônio Elias, que é um vereador de centro. Então eu acredito que a gente tem que ver os propósitos, os ideais. Eu tenho os meus, não escondo de ninguém, porque eu acho que isso não é problema nenhum. Estou sempre aberto à conversa e não vai ser diferente nessa pré-campanha. Nós estamos conversando, já estamos, tá, Cristiano? Com todos os agentes políticos da cidade de Viçosa. Correto, bacana. 11 horas e 52 minutos. Estamos aqui, gente, entrevistando o pré-candidato a prefeito de Viçosa, Sávio José. Sávio José, você já tem um nome já para compor a sua chapa, já que você é pré-candidato a prefeito e teria, logicamente, imagino que você já esteja conversando com alguém aí para compor aí a sua chapa, para ser o vice. Ainda não, Cristiano. A gente tem conversas iniciais, mas assim, muito iniciais ainda. Não existe um nome de preferência. A gente, como eu disse a você, nós estamos conversando a princípio com os partidos e não buscando um nome individual. Nós estamos com um problema, Cristiano, que é em relação à data das eleições. Essa semana, o Senado Federal aprovou o adiamento das eleições para 15 de novembro, porém tem que passar ainda pela Câmara Federal. Se a Câmara confirmar a posição do Senado, a data das convenções também serão adiadas. Então nós vamos ter aí praticamente 40 dias para frente para ter essas definições. O que nós estamos trabalhando muito é em conversas e para traçar um perfil do vice, nós estamos determinando os programas de governo. Porque não adianta você compor a chapa com alguém, Cristiano, só pensando em ganhar a eleição. Ganhar a eleição é importante, mas governar para o povo de Viçosa é mais importante.
Então tem que ser uma pessoa, um homem ou uma mulher, que esteja junto conosco, determinado em melhorar a vida das pessoas dentro dos projetos que a gente acredita. Então a gente tem esse perfil traçado de diálogo de projetos políticos, de políticas públicas para a cidade, e a partir disso a gente vai buscar um nome. Correto, agora são 11h54. Sabe, José, uma outra pergunta para você aqui no nosso programa, né? Se você fosse prefeito hoje, qual seriam as providências que você tomaria aí no combate do coronavírus? Olha só, Cristiano, eu acho que é um tema muito delicado e que a gente tem que tratar com total e máximo respeito. A gente, quando está na política, eu sou vereador, tem os secretários municipais, os prefeitos, às vezes a gente acha que tem opinião para tudo, sabe, Cristiano? Só que em uma questão tão delicada, para mim o político mais responsável, independendo de partido, de ideologia, é o político que dá ouvidos e bota as ações relacionadas aos encaminhamentos médicos. Então é o político que ouve a parte técnica, que procura pessoas especializadas para adotar suas posturas. Nesse sentido, Viçosa é privilegiada, porque nós temos uma universidade federal aqui, com homens e mulheres, pesquisadores, cientistas, sanitaristas, médicos, que podem muito bem conduzir as ações do município. E eu acredito que o prefeito municipal, ele acertou muito em criar um canal direto de diálogo com a universidade. Criou um conselho técnico e todas as medidas estão sendo tomadas não por uma ou outra opinião política, e sim com base nesse conselho técnico. Então, nesse sentido, eu acho que ele acertou muito, e aí aqui eu não acredito que é o que o Sávio pensa ou deixa de pensar. É o respeito que a gente tem aos profissionais de saúde e acatar a orientação de quem se preparou, de quem estudou e de quem está capacitado nesse sentido. Correto. Perfeitamente. Mas me responde o seguinte, você na atual gestão, você faria o rodízio de CPF que está sendo inclusive feito em Viçosa? Como que foi decidido o rodízio de CPF? Ouvindo os profissionais da área de saúde e ouvindo também opiniões da Associação dos Empresários, tá? É claro que a decisão foi tomada pelo prefeito municipal, mas ouvindo a parte sanitarista e ouvindo também o representante da cadeia econômica. O que o CPF, qual o objetivo desse rodízio de CPF, Cristiano? Evitar um maior número de pessoas na rua, que todos nós sabemos que é o meio onde o vírus se propaga, onde a doença se alastra, ela pega. Então, nesse sentido de tentar diminuir o fluxo de pessoas na rua, sim, eu acredito que foi uma medida bem acertada. É claro, Cristiano, que a gente sempre pode fazer aprimoramentos. Por exemplo, a questão da padaria. A farmácia, ela não precisa do CPF, ela não entra no rodízio do CPF. Será que uma padaria precisaria entrar? Particularmente, eu acredito que não. Mas, como eu disse, eu acho que as nossas opiniões agora vêm em segundo plano. Eu discutiria isso com o corpo técnico, porque eu acho que na padaria é muito rápido. É você entrar, pegar o pão, o leite e sair. Se você, claro, obviamente, proibindo o consumo lá dentro, mantendo o distanciamento. Sim. Então, assim, só para ser curto na resposta, eu acredito que a política de CPFs, ela é interessante, só que às vezes ela precisa de algum ou outro... Algum ajuste, né? Exatamente. Por exemplo, pão e leite é uma coisa que a pessoa compra todos os dias, né? Ou seja, vai ter que esperar o CPF dela para comprar um pão, ou seja, né? Vai comprar uma sacola grande de pão para comprar, pra depois comer o pão duro, enfim, já passado, né? Então... Eu acredito que quando o prefeito pensou isso, ele pensou que numa casa moram 4, 5 pessoas, e às vezes cada um pode ir um dia, mas isso não dá para prever. Por exemplo, na minha casa nós moramos em 3 pessoas, eu, meu irmão, minha cunhada. Os 3 terminam com o CPF do mesmo número, então a gente só pode fazer compra às quartas e sábados. Eu acredito que isso aí a gente podia, às vezes, fazer um ajuste. Mas, num todo, a gente não tem que pegar na miudeza, tá, Cristiano? Essa é a minha opinião. Eu acredito que, no todo,
é uma ação positiva para tentar diminuir o fluxo de pessoas na rua. Eu quero fazer uma outra pergunta para você, até porque o nosso público predominante aqui na rádio é o público evangélico, né? Temos inúmeras igrejas, pastores ligados aqui no nosso programa, temos católicos também, né? E entende-se que a igreja é um refúgio espiritual, psicológico. E as pessoas estão assim com o psicológico abalado e tudo mais. E em outras cidades do Brasil, como Belo Horizonte, Juiz de Fora, Cataguases, liberou aí a 30% da capacidade das igrejas para reuniões, para missas. Na sua gestão, você teria porque o seguinte, o comitê técnico de Cataguases, de Juiz de Fora e de Belo Horizonte é um comitê técnico médico, e o conhecimento científico, o conhecimento médico é o mesmo, e eu acredito também que o vírus também é o mesmo, e essas outras cidades estão aí com leitos de UTI ocupado. Em Viçosa, que ainda, graças a Deus, né, devido aí ao ótimo trabalho da gestão atual ao combate ao coronavírus, não temos nenhum leito ocupado. Você autorizaria aí a retomada gradativa dos cultos e das missas em nossa cidade? Mais uma vez, Cristiano, eu te respondo na mesma linha. Eu ouviria a parte técnica. Eu não seria irresponsável de falar nem que sim, nem que não. Sou um professor de história, sou profissional da sala de aula. Os profissionais da saúde, eles precisam ser ouvidos. Eu quero aqui exaltar o papel das igrejas, dos templos, exaltar a criatividade dos pastores, dos padres. Eu tenho acompanhado, Cristiano, cultos ao vivo, as lives. Inclusive participei sábado de uma live com o pastor Carlos Alente, missas também ao vivo, o auxílio que as igrejas nunca deixaram e nunca deixarão de dar aos seus fiéis. Então a igreja mostra que ela está atenta, preocupada com a saúde das pessoas e que não vai fazer faltar esse auxílio, essa questão espiritual que ela é tão importante. Agora, em relação a voltar ou não culto, eu seria estritamente respeitoso a uma opinião técnica. Essa questão já chegou no comitê de Viçosa e por motivos que eles analisaram, porque eu não faço parte, eles acharam que por hora ainda não é viável. Correto. Então, eu, se fosse prefeito de Viçosa, eu respeitaria essa opinião, pediria a colaboração dos pastores, dos padres, que já é muito grande essa colaboração, e um pouco mais de paciência. Correto. Mas você, como prefeito, você colocaria nesse comitê representantes do comércio? Você colocaria representantes religiosos também dentro desse comitê? Entende-se que os outros comitês de outras cidades têm, o prefeito colocou pessoas de outros campos dentro desse comitê. Não seria um comitê fechado. Eu estou entendendo que a decisão do senhor seria pautada totalmente na questão técnica, né? Mas você, como prefeito, também teria esse poder de estar... não, mas vamos fazer um comitê com mais amplo, né? Com um psicólogo, com um pastor, com um padre, com um representante do comércio também. Para escutar, Cristiano, sem sombra de dúvidas, tá? A Câmara Municipal de Viçosa, ela tem representação nesse comitê. Nosso representante é o presidente Antônio Elias, o Twin, e eu acredito que todos os pontos de vista, eles são bem-vindos. Agora, algumas decisões, eu reforço, elas têm que vir dos profissionais de saúde, mas eu acredito que com a sua experiência, com a sua inteligência, com o seu senso de humanidade, todos esses que você citou aí, pastores, comerciantes, a gente tem a obrigação de ouvi-los. E eu tenho certeza também que eles, escutando a parte técnica, a gente conseguiria chegar a um denominador comum. Correto. 12:03, sim, a gente está citando aqui das igrejas, mas a gente também não pode esquecer também dos bares e restaurantes, que já foram mais de 300 pessoas que perderam o seu emprego, né? E está tendo um diálogo também do comitê em relação. Então, quer dizer, a sua opinião também a bares e restaurantes seria a mesma, a resposta do Conselho Técnico, né? Sim, mas olha só, Cristiano, só para complementar, você falou em bares e restaurantes, por exemplo, tem as academias, que também estão fechadas, também estão passando por grandes problemas. Eu acredito no seguinte, Cristiano, todo mundo, acho que nenhuma pessoa não coloca a vida e a saúde das pessoas em primeiro lugar. Então eu acho que isso é um parâmetro cristão da gente, humanitário.
A gente preza pela vida, a gente preza pela saúde das pessoas. Para a gente prezar pela saúde, a gente tem que ter um poder público ativo e nós temos que ter uma conscientização da população. Eu só vou sair de casa em caso de necessidade. Se eu for sair, eu vou usar máscara, eu vou lavar as mãos, eu não vou promover aglomerações. Então, é o poder público atuando e também equipando hospitais, preparando leitos. Tomara, Cristiano, que a gente não precise, mas se precisar tem que estar lá. E a conscientização da população. Agora, é dever do poder público também, Cristiano, segurar a economia. Então, bares, restaurantes, academias, que não podem funcionar hoje, porque vivem basicamente de aglomeração, o poder público, ele pode e deve dar um sustento. Então, aqui em Viçosa, por exemplo, uma questão que a Prefeitura Municipal de Viçosa não adotou, que eu adotaria, porque aí não é uma questão médica, isentar de IPTU esse ano, não cobrar ISS, tirar a taxa de recolhimento de lixo. Olha só, Cristiano, tem as academias, os bares, eles estão fechados. É a primeira vez que eu escuto aqui na rádio essa proposta que você... A conta do SAAI chega lá, o lugar fechado, tá? O comércio fechado. A conta do SAAI chega lá com um consumo mínimo de água, taxa de esgoto, taxa de lixo. Mas não está gerando lixo, não está gerando esgoto. Então eu acho que essa questão econômica, ela sim, o poder público deve atuar. E aí, é claro que a gente sabe também, eu não vou ficar aqui criando falsas expectativas, Viçosa é uma cidade que tem um orçamento enxuto. Agora, essas questões de IPTU, ISSQN, taxa de água, isso a Prefeitura Municipal de Viçosa deveria acolher os pequenos empresários e médios empresários que estão passando aperto. Numa questão mais macro, Cristiano, aí é o governo federal. Aí você pode me perguntar, mas por que o governo federal, sabe? Porque 68% de tudo que a gente paga de imposto, Cristiano, vai para o governo federal. Ou seja, ele que tem mais dinheiro para usar a favor da população quando essa população precisa. Por isso que eu fiquei escandalizado quando foi divulgado essa semana que vão acabar com o auxílio emergencial. Não pode, Cristiano, tem muitos brasileiros e brasileiras que não estão passando fome por causa desse auxílio emergencial. Então eu acho o seguinte, é cuidar da saúde, mas o governo também cuidar da economia. E o governo tem condições de cuidar da economia. Porque uma prefeitura, Cristiano, se ficar um ano recolhendo menos, o poder público ele é grande, ele recupera. Agora, um pequeno empresário, se ele ficar 1 mês, 2 meses no prejuízo, ele não tem para onde correr, ele fecha as portas. E aí são as famílias que vão deixar de ter aquele sustento, são os empregados, os trabalhadores, uma cadeia muito grande que infelizmente sofre as consequências disso. Bacana, obrigado aí pelas suas informações, né? Vamos partir agora para uma outra pauta de entrevista, né? Você está completando aí seu 8º ano na Câmara, né? Que balanço você fez desse ano como vereador? Dos 8 ou só desse último? Não, do primeiro e desse segundo ano agora que está completando 8 anos. Tá, joia, das 2 legislaturas. Olha só, Cristiano, eu acredito que foi um balanço positivo, tá? Eu fui eleito, como você disse aí, lá em 2012, então entrei na Câmara em 2013 e pretendo sair agora em dezembro desse ano para concorrer à Prefeitura. Olha só, Cristiano, o que é o papel do vereador? Você sabe disso muito bem. Basicamente é fiscalizar o prefeito e fazer leis. Então, em termos de fiscalização do prefeito, eu acho que é até público, que a gente trabalhou bastante. Eu olhei, por exemplo, concurso público, processo seletivo, licitação. Fui presidente, Cristiano, de uma CPI dos medicamentos, que a gente apurou um superfaturamento de mais de 4 milhões de reais à época. Inclusive foi motivo de Programa Nacional de Televisão vir a Viçosa fazer entrevista com a gente, botar a situação. Algumas denúncias ao Ministério Público de ações não corretas na prefeitura, então a gente fiscalizou bem. Também sou autor de diversas leis municipais e também alteração do regimento interno da Câmara, que eu acredito que colaboraram com a cidade. Uma, por exemplo, a gente estava falando de empresário agora,
Uma em relação a tributos. Os profissionais autônomos individuais de Viçosa, advogados, dentistas, contadores, eles eram tributados com seu ISS 2 vezes. Era uma tributação anual e uma por produtividade. Consegui melhorar essa lei e fazer isso virar... ele conseguiu optar por qual dos 2 tributos ele gostaria de pagar. Leis também na área de educação, algumas na área de saúde para melhorar processo seletivo. Então, acredito que legislar e fiscalizar eu cumpri bem. Agora, o vereador ele não tem esse papel, Cristiano, mas ele tem essa condição que é de conseguir recurso para a cidade. Eu acho que foi outra área que eu consegui atuar bem. Então, só para você ter ideia, a gente vai inaugurar uma UBS lá no Santa Clara, que está prontinha, Cristiano. A inauguração dessa UBS, ela foi adiada 3 vezes. 2 por causa de chuva e uma por causa do coronavírus. É uma UBS que custou R$500 mil para a Prefeitura Municipal de Viçosa. Desses R$500 mil, R$410 mil foi emenda que eu consegui com o deputado federal Padre João. Então, uma UBS prontinha para atender ali Santa Clara e arredores. Também esse ano, fruto de emenda parlamentar, calçamento de 3 ou 4 ruas, não me lembro agora o número correto, de lá do São José do Triunfo, do nosso querido Fundão. A gente teve emenda parlamentar, por exemplo, a Escola Madre Santa Face, que com esse dinheiro fez uma biblioteca. Consegui também que a Prefeitura comprasse 5 veículos para a saúde, para conseguir transportar equipes de saúde, de PSF. Então, a gente conseguiu atuar também na área de arrecadação de recursos para a cidade. Por julgar que foi um trabalho satisfatório, que a gente achou que agora estava na hora de pleitear um cargo acima, por isso a pré-candidatura para prefeito de Viçosa. Bacana. Agora são 12:11. Eu quero agora entrar no foco da educação, né? Você é professor, pode-se dizer que você é um grande especialista na área da educação, você tem experiência, né? E qual seria a sua atuação na área da educação, uma vez que a quarentena ela está sendo um empecilho realmente, de fato, porque a prioridade é a proteção à vida, correto? E diante disso, como que você faria então na questão da educação? Como é que seriam as aulas? Você dobraria o número de aulas? Seria apenas via internet? Como é que seria isso? Olha só, Cristiano, obrigado pela pergunta. Via internet, infelizmente, a gente não tem condição hoje no município de Viçosa. Por quê? Porque grande parte dos nossos estudantes não tem acesso à internet de qualidade, boa parte não tem nem o equipamento, que seja um celular bom ou um computador, e por incrível que pareça, o que eu acho um absurdo, os nossos professores municipais, uma parte considerável deles também, não tem condição a ter o equipamento e nem a internet. Quando você fala, você acha um absurdo, sabe? Um absurdo por quê? Porque mostra que eles não são valorizados da forma adequada. Porque um professor, se ganhar bem, ele consegue ter um computador, ele consegue acessar a internet, porque aquilo também vai ajudá-lo na sua área de atuação. Então, infelizmente, a educação à distância, a EAD, que a gente chama, ela não é uma realidade para o município de Viçosa. Nós temos que trabalhar para ser. Sabe, Cristiano? Sim. Os nossos alunos da rede municipal, eles são alunos que merecem ter um tablet, são alunos que merecem ter um acesso melhor à internet, são alunos que podem morar em bairros com programa de internet gratuita, isso a longo prazo. Agora, dentro dessa situação, o melhor a ser feito é realmente esperar a pior fase do vírus e da doença passar, porque a gente tem que proporcionar segurança aos alunos e aos profissionais e educação de qualidade. Não adianta tentar dar uma aula que não vai ter qualidade que aquele aluno merece. Depois que isso passar, a gente não tem que ter a preocupação, Cristiano, de encerrar o ano letivo em dezembro. Por quê? Porque esse ano letivo programado para dezembro é em épocas normais, é numa situação cotidiana. Nós não estamos no nosso cotidiano, nós não estamos vivendo uma época normal. Então, Cristiano, se precisar
terminar o ano letivo em fevereiro, em março, mas com os alunos em segurança, dentro de sala de aula, tendo uma aula com qualidade, o professor conseguindo passar a matéria sem correr, sem atropelar, sem falar, eu vou ter que pular esse capítulo, porque senão não dou conta. Você até eliminaria, talvez, as férias, a quantidade, o tempo de férias, para tentar repor isso? Isso, acho que não parar, eu acho que é prejudicial, eu acho que tem que ter um descanso. Mas, às vezes, ao invés de ter 30 dias de recesso, você pode dar 15 ou 20, para ter também um descanso, porque o nosso aprendizado, o nosso cognitivo, que a gente chama na sala de aula, ele depende de muitos fatores, sabe, Cristiano? E não é pegando uma criança de 8, 9, 7 anos e falar que ela tem que estudar o dia inteiro e sem nenhum descanso, e sem nenhuma atividade de lazer, ela não vai aprender. Então, o que eu digo hoje é que eu não teria pressa em terminar o ano letivo. A minha prioridade seria dar segurança e qualidade aos nossos alunos e aos profissionais. Sávio José, outra pergunta para você aqui, muito obrigado pela... qual avaliação você faz do atual governo da nossa cidade, da atual gestão? Olha só, eu acredito, eu já falei até isso numa live, que é uma administração regular e de regular para bom. Acho que tem muita coisa para melhorar, Cristiano, muita coisa mesmo, principalmente na parte mais prática da cidade. Eu não consigo ver Viçosa com esse sistema, por exemplo, de transporte coletivo, me perdoe o termo aqui, mas horroroso que a gente tem. Eu acho que o nosso cidadão, ele merece ter um transporte coletivo melhor. Eu acho que um cidadão de Viçosa parar para mim e falar, sabe, eu não tenho rede de esgoto, isso é vergonhoso, você ter locais da cidade que não tem rede de esgoto, que não tem pavimentação, que o médico não fica o horário correto no PSF, que a criança não tem vaga na escola. Então eu acho que tem muita coisa a melhorar. Agora, convenhamos, Cristiano, que infelizmente o prefeito municipal, ele não pegou uma boa época para administrar. Nós tivemos problemas financeiros no Brasil inteiro, problemas de repasse financeiro em Minas Gerais. Eu acho que com o coronavírus a gente está tão preocupado que a gente esqueceu o problema de chuvas que nós tivemos em dezembro e janeiro desse ano. Verdade. Foi pesado. E aí, na hora que estava começando a recuperar do problema das chuvas, vem o vírus. Então, Cristiano, eu como vereador de oposição, e sou vereador de oposição, seria muito fácil eu vir aqui no seu microfone e só remeter críticas, e só falar o que está errado. Eu repito, eu acredito que tem muito a ser melhorado, mas muito mesmo. E aí a gente vai falar que o problema é dinheiro, não é só dinheiro. O problema também é criatividade, o problema é falta de participação popular, boa vontade em alguns casos. Agora, eu tenho que reconhecer, para ser honesto, que essa época, principalmente os 2 últimos anos, foram muito difíceis para se administrar. Então, por essa dificuldade, eu acredito que o governo ele é de regular, um regular bom, mas que podia ser muito melhor. Perfeito. Eu quero aproveitar aqui. Eu posso fazer mais uma pergunta? Você pode ficar à vontade. Então tá bom. Agora, meio-dia 17, já temos a oração aqui com o pastor Anderson da Igreja da Graça também. Outra pergunta. O que a gestão fez até agora em relação ao combate ao coronavírus e que você não faria? E o que eles ainda não fizeram que você faria? Tá, então vamos lá. O que ela fez que eu não faria? Eu não sei se você vai lembrar, Cristiano, uma das primeiras atitudes depois porque o que aconteceu? O primeiro decreto do prefeito, ele suspendeu aulas, logo após a Universidade Federal de Viçosa suspender, e ele suspendeu também todo o comércio que não era essencial, tá? Essa foi a primeira atitude. Depois, ele liberou mecânicas, ele liberou feiras, e ele liberou construção civil. Eu não teria liberado construção civil àquela época. Não teria. Eu teria esperado um pouco mais. Agora, para não ser contraditório também, se o comitê técnico falasse que podia liberar, eu não iria em contrário com ele. Por que eu te falo que eu não liberaria? Andando pela cidade, de carro, com máscara, para fazer o meu trabalho de fiscalizador, eu vi que em muitos locais desses, as pessoas não estavam respeitando isolamento, não estavam trabalhando com máscara. Então pode ser, e eu não estou afirmando porque eu não tenho esse dado, um
vetor que fez esse vírus se alastrar mais, tá? Então, naquele momento, se eu não me falha a memória, nós estávamos com 3 semanas só do vírus na cidade. Eu achei um pouco precipitado, embora passou no comitê técnico e eu respeitaria a decisão do comitê técnico. Uma coisa que eu faria de diferente, Cristiano, não sei se todos os nossos ouvintes aqui sabem, os nossos agentes comunitários de saúde, aqueles do posto de saúde do bairro, eles estão trabalhando nas barreiras sanitárias, tá? Eu acho que as barreiras foram muito acertadas, mas eu não colocaria agente de saúde lá. Por quê? O agente de saúde, ele conhece todo mundo do bairro. Ele sabe o nome da pessoa, onde mora, se tem idoso em casa, se não tem. Então, eu colocaria os agentes de saúde com Sim. toda a proteção necessária, Correto. como pessoas de conscientizar a população, de passar a informação correta, de continuar as visitas, perguntar se está tendo alguma coisa mas na casa. Quais seriam os profissionais que ficariam na barreira, então? Seguranças junto com enfermeiros e técnicos de enfermagem. Por quê? O agente de saúde, ele tem essa característica da proximidade com a população. Não, mas isso já está sendo feito na barreira? Não, na barreira sim, então. Eu tiraria eles da barreira e colocaria eles nas ruas. E deixasse só os seguranças na barreira? Com técnico de enfermagem e enfermeiros. Tiraria os agentes comunitários de saúde. São 3 categorias diferentes, né? Entendi. Por quê, Cristiano? Porque eu acho que o agente comunitário de saúde lá no cantinho do céu, ele é mais produtivo do que na barreira sanitária. O agente comunitário de saúde lá no Amoras, conhecendo todo mundo, ele é mais produtivo do que na barreira sanitária. Agora, são pequenos ajustes, não é no macro, né, Cristiano? São pequenos ajustes que eu acho que, às vezes, conversando com a população, conscientizando a população da gravidade da situação, a gente poderia evitar um pouco o movimento desnecessário na rua. Porque a gente sabe que parte do movimento são as pessoas que têm que sair, têm que trabalhar ou precisam ir até o comércio. Esse não tem como evitar. Agora, parte do movimento desnecessário, eu acredito que eles seriam agentes potencializadores da conscientização da comunidade. Correto. Deixa eu te fazer mais uma pergunta agora, fugindo da parte da questão do combate ao coronavírus e agora falando aqui da questão política. Existe a possibilidade de uma chapa entre PT e PCdoB? Olha só, existe, sim, existe. Não tem nada acertado nesse sentido. Hoje o PCdoB também tem um pré-candidato a prefeito, que Sim. é o vereador professor Edelmino, meu amigo, a quem eu deixo aqui um abraço. A gente conversa nesse sentido. Agora, nós dois temos uma opinião muito parecida, Cristiano. Sim, sim. A questão até mesmo da visão ideológica, partidária, andam muito juntos no Brasil inteiro, né? Exatamente. Então tem a gente diálogo acha muito bom, muito forte. Muito forte, muito bom. Mas a gente acredita que a gente pode ampliar isso. E eu estou falando aqui a minha opinião, mas ele já me deu essa opinião também. Então, quando você pergunta, existe a possibilidade? Existe. Mas nós estamos lutando para aumentar esse time, Cristiano. Para não ter só PT e PCdoB. Para a gente conseguir ali 6, 7, 8 partidos e dentro deles a gente tem uma diversidade maior. Porque, como você bem disse, nós e o PCdoB, nós temos uma visão de mundo bem parecida. Então eu acredito que se a gente conseguir ampliar isso, colocar pessoas muito bem intencionadas, pessoas capacitadas, mas que pensam um mundo um pouco diferente da gente, você ganha. Porque eu também, Cristiano, a gente tem que ser amplo. A gente tem que ouvir a cidade inteira. Não adianta eu querer governar só com o meu amigo, eu tenho que governar para todos. Eu acredito que uma chapa mais diversa, ela pode ajudar nesse sentido. Correto. 12:23. Sávio, muito obrigado pela sua participação, muito obrigado aí por ter nos concedido a entrevista aqui como pré-candidato aqui na Rádio Melodia, tá bom? Lembrando que as portas da nossa emissora estarão sempre abertas, tá? As suas considerações finais, então? Não, a consideração final é te agradecer primeiro a oportunidade, te agradecer o profissionalismo que você sempre teve comigo, as excelentes perguntas que você fez. Eu acho que o meu intuito e o seu aqui, Cristiano, é chegar à casa das pessoas uma informação, é fazer com que as pessoas elas conheçam os atores políticos da sua cidade, para depois, quando elas forem tomar a decisão delas, que é soberana, cada um tem o direito de tomar a sua decisão com a sua opinião, mas que vai ser uma decisão com base no conhecimento, sabendo escolher
dentro daquilo que foi apresentado para ela e tomando a melhor decisão lá como lhe couber. Então eu queria agradecer esse espaço para isso, para mostrar um pouco de como eu penso, para chegar na casa das pessoas. Eu queria agradecer também a paciência de quem está nos escutando até agora, às vezes preparando o almoço, no carro, no seu local de trabalho, dizer que eu, assim como vocês, acredito que a gente pode viver numa cidade muito melhor. Obrigado, viu, Cristiano? Muito obrigado, Sávio. Até a próxima, assim permitindo Deus, tá bom? Amém. Deus abençoe e Deus te ilumine. Amém.